Fui diagnosticada com diabetes tipo 2. E agora, o que que eu faço? Será que eu realmente não vou mais poder comer nada? Não como carboidratos, não vou poder comer doce? Já até tirei o açúcar do café, mas mesmo assim a minha glicemia ainda está alta. E agora, o que que eu faço? Essas são dúvidas muito comuns e frequentes no consultório, principalmente se o paciente acabou de receber o diagnóstico de diabetes tipo 2. Se você é essa pessoa, então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa boa. Inclusive, eu vou dar sugestões para você conseguir controlar sua glicemia de forma eficiente. Seja muito bem-vindo, meu nome é Lohane, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva e estética e também trabalho no manejo de doenças crônicas não transmissíveis. A princípio, o que que é a diabetes tipo 2? Nós estamos falando, de uma doença crônica, ou seja, nós não temos a cura dessa doença, mas nós temos o manejo e nós temos a estabilização. Normalmente é enviesado no controle glicêmico, às vezes o uso de alguma medicação, hipoglicemia antes, para poder manter a glicemia um pouco mais estável. Se você acabou de receber esse diagnóstico, você está na pré-diabetes, sua glicemia é uma descontrolada, é muito possível que com o ajuste da alimentação e estilo de vida você consiga reverter esse quadro e não evoluir para de fato diabetes tipo 2. Nós temos duas formas da diabetes tipo 2. Nós temos a insulino dependente e a não insulino dependente. Muitas das vezes a gente acha que somente a diabetes tipo 1 que é insulino dependente, mas não. Muitas das vezes a doença ela está tão agravada que os próprios hipoglicemiantes, estilo de vida, não dão conta de captar a glicose de forma eficiente e ainda assim o paciente continua com a glicemia muito alta. Então existe sim a diabetes tipo 2 insulino dependente. O seu pâncreas não consegue mais produzir essa insulina de forma eficiente e aí começa a se agravar o quadro de diabetes tipo 2. Quando o paciente ele vem até a mim, muitas das vezes ele acabou de passar no médico, pegou o exame, estava com a glicemia alterada e também a hemoglobina glicada, que é um marcador muito importante para poder diferenciar que grau que está essa glicemia e se já está classificada como pré-diabetes ou diabetes, né? Então esse exame é muito importante. Muitas vezes o paciente vem no meu consultório só com a glicemia alterada em 110, 120 e fala, olha, estou pré-diabético. E a gente vai e solicita o exame de hemoglobina glicada e às vezes percebe que essa hemoglobina está bem abaixo de 5,7, que é a média recomendada pelos laboratórios. Então, nem sempre a glicemia em jejum ela vai ser um marcador eficiente para diagnosticar diabetes ou não. A gente precisa fazer exames muito mais eficientes. Então, quando a gente fala da parte alimentar, o paciente ele já fica muito preocupado, porque ele imagina que não vai poder comer mais nada, que agora ele não vai poder mais comer arroz, comer pão, algum tipo de doce. Agora ele vai ter que comer só arroz integral, vai ter que cortar qualquer tipo de massa. E na verdade não é assim. Muitas das vezes o paciente ele fica até preocupado com que tipo de fruta ele vai comer e se ele não vai mais poder comer fruta também, né? Então, calma lá que nesse vídeo a gente vai poder explicar aí esses pormenores. Existe uma diferença muito grande que é importante a princípio. Você recebeu o diagnóstico de diabetes, se liga nessa orientação, porque isso aqui é determinante para o seu tratamento. Existe uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos. Antigamente era muito falado só sobre o índice glicêmico. Ah, porque o pão tem índice glicêmico tal, porque o macarrão tem índice glicêmico tal, a uva tem índice glicêmico tal, a banana tem índice glicêmico tal. E aí as pessoas começaram a cortar os alimentos por conta disso. Mas na verdade o que importa para nós é a carga glicêmica, ou seja, índice glicêmico, a velocidade da absorção daquele alimento. Então, carboidratos por si só de alto índice glicêmico eles têm sim uma velocidade de absorção muito rápida, mas isso não é determinante para a carga glicêmica, ou seja, a carga é o impacto dessa glicose de fato no seu sangue. Exemplo, para a gente diferenciar de uma forma muito clara, o índice glicêmico da melancia é 72 a 76, ou seja, é um alimento que tem um índice glicêmico alto. Porém, a mandioca ela tem um índice glicêmico em base de 42, é um índice glicêmico um pouco mais baixo, mas a carga glicêmica da melancia ela é muito menor do que a carga glicêmica da mandioca. Então, se fôssemos comer esses alimentos de forma isolada, comer a melancia e outro momento comer a mesma quantidade de porção de mandioca, o pico de açúcar no sangue seria muito maior com a mandioca, porque ela tem uma carga glicêmica maior. Conseguiu entender? Então, quando você for começar a pesquisar sobre esses alimentos, pesquise também sobre a carga glicêmica. O paciente chega, o médico falou que eu não posso mais comer nada que vem debaixo da terra, não posso mais comer grãos, massas, trigo, nada, então eu vou comer o quê? O que a gente percebe que é eficiente no controle glicêmico é a combinação de macronutrientes. Ou seja,
Comer alimentos de forma isolada, às vezes, pode ser um pouco arriscado. E aí o impacto nessa carga glicêmica vai ser maior. Então, por exemplo, quando você come somente um arroz com um pouquinho de carne, provavelmente a sua glicemia ela vai subir pós-prandial, que é aquela glicemia medida ali depois de 1 hora, 2 horas após a refeição. Então, provavelmente ela vai dar um pico um pouco maior. Agora, quando você combina o arroz, a carne, feijão e aí coloca uma porção de legumes, vegetais em conjunto com aquela refeição, provavelmente o pico glicêmico vai ser muito menor. Isso por quê? Porque você combinou carboidrato, proteína, fibra, vegetais e outros nutrientes. Então, a resposta glicêmica daquela refeição vai ser totalmente diferente se você estivesse comendo somente arroz e carne. Nós sempre trabalhamos nessa parte de fazer uma combinação boa de alimentos, sempre trazer a maior variedade de macronutrientes possíveis, não consumir alimentos, principalmente carboidratos, de forma isolada. Café da manhã só um pãozinho com manteiga ou só um cuscuz com manteiga não é um bom café da manhã. Tente sempre combinar proteínas e fibras junto com essa refeição. Então, uma dica legal é você colocar, por exemplo, pão com ovo, uma porção de frutas com iogurte e fibras, né? Por exemplo, o farelo de aveia ou o psyllium, que são boas fontes de fibras combinadas aí a todos esses alimentos. A gente percebe que a resposta glicêmica é um pouco menor. Eu não vou poder comer doce nunca mais. Calma lá. Claro que com açúcar em geral, assim como grãos refinados, a gente tem que ter um cuidado um pouco mais diferenciado. Não significa que esses alimentos você está proibida de comer e você vai passar o resto da sua vida sem comer aí um docinho, seja doce caseiro, chocolate, né, enfim, combinações de doces mais preparados. Não é isso. Mas a gente percebe que sim, esses alimentos eles têm um pico glicêmico muito maior por conta da carga glicêmica que esses alimentos têm. Então, qual que é a sugestão que eu sempre entrego aos meus pacientes, né? A gente combinar uma porção pequena junto a refeições completas. Por exemplo, você fez um almoço ali, aquele almoço bem nutritivo, sugerido pela nutricionista ali, de arroz, feijão, carne, legumes, vegetais, e aí você comeu ali de sobremesa uma porção de doce caseiro ou um pequeno tabletinho de chocolate. O impacto vai ser diferente de você comer ali, sei lá, no lanche da tarde, um bombom. Então, se você aprender a fazer boas combinações, provavelmente a sua resposta glicêmica ela vai ser diferente. Se o seu médico passou um hipoglicemiante, use mesmo fazendo uma dieta mais regrada. Se você for fazer uma consulta com um nutricionista, ele te passar uma prescrição dietética, siga conforme ele recomendou e também use a medicação que o seu médico passou. Não seja negligente. É momento para você fazer o tratamento completo, conforme te foi orientado. E o que mais que eu posso fazer para controlar essa glicemia? Outro ponto importantíssimo que muitos pacientes esquecem é, de fato, a atividade física. Nós temos a atividade física como um receptor de glicose muscular, né? Então, fazer musculação, fazer uma atividade que tem um esforço médio, né? A gente consegue ter uma resposta aí dessa captação de glicose muito melhor. Se for um diabético crônico, já diagnosticado há muitos anos, é importante que, se você ainda não iniciou, você comece a fazer as suas atividades físicas de forma regular. E a perda de peso que isso promove também é importante. Nós temos algumas recomendações da Sociedade de Diabetes, né, que indica e sugere uma perda de peso de pelo menos 5%. Claro que se você perder mais peso, vai ser mais eficiente, dependendo do grau que você está de gordura corporal. Então, em conjunto a isso, a gente consegue aí promover uma glicemia mais moderada, a gente consegue evitar a progressão dessa doença. Nós sabemos que o diabetes, ele não é só um pico de açúcar no sangue, mas ele pode afetar os nervos, né, perder a sensibilidade, e aí tem pessoas que acabam, infelizmente, até mesmo perdendo membros, né, por conta de feridas que não cicatrizam, né, não tem uma boa cicatrização, acaba infeccionando, enfim. É algo muito grave, né, muitas vezes negligenciado. Então, a dica que eu sugiro para vocês é: controle o seu estilo de vida, mude o seu padrão alimentar, combine bons alimentos, evite o excesso de álcool também. Nós sabemos que o álcool ele é um agravante, então não negligencie informações que digam que o álcool ele é necessário reduzir, tá? Dito isso, eu deixo aqui para vocês este vídeo riquíssimo em informações. Eu espero que tenha te auxiliado de alguma forma. É o primeiro vídeo aqui no canal no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais também. Eu tenho o Instagram, @lohanekister, _nutri. Lá eu também posto vídeos, informações sobre saúde da mulher, sobre doenças crônicas não transmissíveis, nutrição esportiva e muito mais. Eu espero que você fique aqui comigo, que em breve teremos muito mais vídeos aqui para vocês. Obrigada e até a próxima!